Dê uma salva de palmas ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26. E enquanto você procura, eu repito a pergunta: se você morrer hoje, para onde você vai? Se a morte bater na sua porta hoje, aonde você passará a sua eternidade? Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, desculpa. Gênesis 1, 26. Diz assim a palavra de Deus. Aí ele diz: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, aleluia, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre todos os animais que se arrastam pelo chão. Aleluia. Versículo de número 27. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Versículo de número 7 do capítulo 2. Veja comigo. Gênesis 2:7. Diz assim a palavra de Deus: então do pó da terra o Senhor formou o ser humano. Aleluia. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Versículo de número 8. Depois o Senhor Deus plantou um jardim, aleluia, na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. Fique à vontade, ouça a palavra de Deus nessa noite. O tema da mensagem hoje é o amor de Deus pela humanidade e a realidade sobre o inferno. Queridos, eu quero começar falando sobre o amor de Deus. Se você olhar os versículos anteriores, você vai ver várias expressões, e essas expressões são: e disse Deus, e todas as coisas foram existindo. E disse Deus, e todas as coisas foram acontecendo. Mas na hora de criar o ser humano, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em outra tradução diz: façamos o homem. Na tradução que li, diz: agora vamos fazer os seres humanos. E quando eu olho para isso, eu fico maravilhado, porque Deus criou todas as coisas por meio da palavra, por meio de Cristo, que é a palavra. A Bíblia diz, no livro de João, no capítulo 1, nos versículos primeiros: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a própria palavra. No livro de Romanos, no capítulo de número 10 e o versículo de número 8 diz assim: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. É esta palavra de fé que nós anunciamos. Queridos, Jesus Cristo é a própria palavra, e Deus criou todas as coisas por meio da palavra, porque sem a palavra, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Mas agora, quando Deus, Ele decide criar o ser humano, agora entra em ação Pai, Filho e Espírito Santo. E agora Deus, Ele nos cria a sua imagem e a sua semelhança. E o que me chama a atenção é que Deus, quando Ele criou os seres humanos, no versículo 27, Ele diz que
que os seres humanos teriam poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre todas as coisas. Mas o que nós estamos vendo hoje é que o homem está sendo dominado ao invés de dominar. O homem está sendo dominado por um comprimido de êxtase. O homem está sendo dominado por um cigarro de maconha. O homem está sendo dominado por uma pasta de cocaína. Mas Deus não chamou você para ser dominado. Deus não me chamou para ser dominado. Deus nos chamou para dominar. Deus nos chamou para dominar. E foi para isso que o Senhor te criou. O homem sendo dominado por um copo de cachaça, queridos. O homem que não consegue se libertar de um cigarro. Eu conheço uma jovem de 19 anos, que ela diz que não consegue se libertar do cigarro. Como que não consegue? Se o Senhor nos deu autoridade, se o Senhor nos deu poder. Mas a grande questão é que nós damos ouvidos à voz do inimigo. E ele diz que você não pode, mas a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo disse: tudo eu posso naquele que me fortalece. Então não aceita a mentira de Satanás. Quando ele diz que você não pode, o nosso Deus diz que você pode. O próprio Jesus disse no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19: eis aí que vos dou autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada vos causará dano. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele está sobre mim, Ele está sobre você. Ele te deu poder, Ele te deu autoridade para vencer o mundo e as suas tentações. Jesus nos constituiu rei e sacerdotes. Você é embaixador de Cristo, você é sacerdote do Senhor, você é povo de propriedade de Deus, você é raça eleita. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz que você é propriedade de Deus. E hoje Deus te trouxe aqui para reivindicar você. Hoje Deus trouxe você aqui e Ele está apontando o dedo na cara de Satanás e dizendo: eu morri na cruz do Calvário por ele, eu morri por ela, eu morri. Hoje eu marquei um encontro com ele e com ela nesta noite. Jesus marcou um encontro com você hoje à noite. Quando eu vejo o amor de Deus, é tão grande para com o ser humano. No ato da criação nós já podemos perceber isso. No versículo 8 do capítulo 2, nós já vimos Deus colocando o homem dentro de um jardim perfeito, um jardim maravilhoso, aonde o homem não precisaria, queridos, morrer. O homem viveria para sempre. E quando eu olho para os versículos 16, o 15 em diante, mas eu queria destacar bem o versículo 15, o 16 e o 17 do capítulo 2 de Gênesis. Deus coloca o homem no jardim, e agora Deus chama o homem para uma conversa de pé de orelha. Deus te trouxe aqui para ter uma conversa com você. Deus te trouxe aqui porque através da sua palavra Ele vai falar ao seu coração. E agora Deus, Ele chama o homem, pastor Sandro, para uma conversa de pé de orelha. E Ele diz para o homem: você pode comer todos os frutos das árvores do jardim, menos o fruto do bem e do mal, porque no dia em que você comer, certamente você vai morrer. Queridos, Deus nunca, queridos, pune o inocente, e Deus nunca condena um justo. Primeiro Deus avisa, e nesta noite Deus me trouxe aqui para te avisar, para te dizer que Jesus Cristo morreu, e Ele está voltando para buscar a sua igreja. Eu e você precisamos estar prontos. E eu vejo o amor de Deus, pastor Alan, no versículo 18 em diante. Diz a palavra de Deus que o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. E agora Deus cria para o homem uma companheira, uma esposa. Mas eu olho para o capítulo 3 e eu vejo Adão fazendo um mau uso de algo que só eu e você temos. Os animais não têm,
O leão não tem, o cachorro não tem. Tem gente por aí amando mais um cachorro do que as crianças. Tem gente por aí amando os animais mais do que os seres humanos. Não que seja pecado, não que seja errado você amar os animais, não é errado. Mas o que é errado, você deixar de dar para o ser humano e você dá para os animais. Tem gente que gasta absurdo de dinheiro com os animais e não liga para o ser humano. Eu fui numa casa, só abrindo um parênteses aqui, na cidade de Cruzeiro, em São Paulo, e nesta casa tinham mais de 14 cachorros. E eu perguntei: quantas crianças aqui tem? Nenhuma. Qual é a sua despesa por mês? 4 mil reais. E o que você gasta com o ser humano? Nada. O ser humano é muito mais importante do que qualquer outra coisa na face da terra. Almas, vidas. E agora eu vejo, queridos, Adão fazendo mau uso do seu livre-arbítrio, Adão pecando, Adão desobedecendo a Deus. Eu quero que você acompanhe comigo a partir do versículo 8. Eu não vou ler, só vou citar. Nós vimos aí, vamos imaginar que lá no Éden tivesse uma porta, e de repente Deus chega lá na viração do dia: Adão, aonde tu estás, Adão? Adão, aonde tu estás, Adão? Assim como Deus, ele daquele dia, ele chegou para falar com Adão, hoje ele está batendo na porta do seu coração. Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Hoje Jesus está batendo na porta do seu coração e dizendo: eu quero habitar dentro de você. Aí Adão falou assim: Senhor, eu estava nu e me escondi. Aí Deus falou: Adão, quem te fez saber que tu estava nu? Claro que Deus já sabia disso. Eu queria fazer uma pergunta para a igreja: em quem foi que Adão colocou a culpa? Alguém sabe me dizer? Adão colocou a culpa em quem, igreja? Em quem? Na mulher? Não. Adão não colocou a culpa na mulher. Sabe o que Adão respondeu? A mulher que tu me deste. Ele colocou a culpa no próprio Deus. Adão culpou o próprio Deus. É como se ele estivesse dizendo: eu não pedi, foi o Senhor que me deu. O ser humano sem Deus é ingrato. O ser humano sem o Espírito Santo de Deus, ele é pior que um lixo. O ser humano sem Deus é ingrato, e a ingratidão fere o coração de Deus. E nessa noite eu te pergunto: você tem sido grato a Deus? Olha o que Deus fez com Adão. Colocou ele dentro de um jardim, deu uma promessa para ele que ele não morreria, e agora ele pecou, e agora ele conheceu o pecado e se tornou ingrato e mal educado. Respondeu mal o nosso próprio Deus. Mas, queridos, eu quero dizer para você que não há como se esconder de Deus. Adão tentou se esconder de Deus entre as árvores do jardim, e você está tentando se esconder de Deus através do quê? Tem gente que está tentando se esconder de Deus através de uma faculdade, através de um trabalho, ou até mesmo através da sua família. Ah, eu não aceito Jesus porque a minha família vai me expulsar de casa ou não vai mais querer saber de mim. Ah, eu não aceito Jesus porque os meus amigos vão tirar sarro da minha cara, vão zombar de mim. Meu irmão, Salmo 139 diz, o salmista disse: para onde fugirei da tua presença? Se eu subir às alturas, o Senhor vai estar lá. Se eu descer ao abismo, o Senhor vai estar lá. Hoje é noite de você, meu querido, se encontrar com Deus. Hoje é noite de reconciliação com Deus. Escute, agora acompanhe comigo o versículo 15. Versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis. Deus agora sentenciando a mulher, a serpente,
e Deus sentenciando o homem a partir desse versículo. Mas o que eu acho muito interessante é que Deus disse que Ele colocaria inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. E Ele disse que o descendente da serpente picaria o calcanhar do descendente da mulher, mas Ele disse que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Queridos, que coisa terrível aconteceu naquele dia. A terra se tornou maldita por causa do homem, mas o amor de Deus é tão grande que naquele mesmo dia o Senhor fez uma promessa para o homem: você é importante para Deus. Sabe qual é o seu valor? A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Pense num carro caro, pense numa Ferrari, pense alguém diz um outro carro caro, Lamborghini. Nenhum desses carros tem o valor que você tem diante de Deus. A maior mansão, o maior bilionário do mundo não pode comprar você, porque você já foi comprado. E você não foi comprado com dinheiro, você não foi comprado com ouro, você foi comprado com o sangue de Jesus. E você precisa reconhecer isso nessa noite. Você precisa reconhecer isso nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo de número 4. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: escreveu o seguinte: em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. Jesus poderia ter o céu só para Ele. Jesus poderia ter a amizade do Pai, a comunhão do Pai só para Ele. Mas quando Ele olhou do céu, Ele não viu um justo sequer. E Ele então decidiu abrir mão da sua glória. Ele veio para a terra morrer por mim e por você, para te dar vida. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. João capítulo 3, versículo 16: que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que todas se fizeram novas. Não importa o que você fez no passado, não importa o que você aprontou, o que importa é que você deve reconhecer a partir de hoje o sacrifício de Cristo, e a partir de hoje você pode ter o seu nome escrito no livro da vida. Reconheça o amor de Deus para com a sua vida. Reconheça o amor de Deus para com a sua vida. Agora eu entendi, pastor Sandro, por que Deus te usou para me dar o livro Heróis da Fé. É porque Deus deu mensagens para aqueles heróis. Deus deu a cada um deles uma mensagem, um sermão. E Deus me deu esta mensagem durante uma madrugada e disse para mim que me levaria ao Brasil inteiro, que me levaria em outras nações para pregar esta mensagem. Esta mensagem é de arrependimento, esta mensagem é de reconhecimento que só Jesus Cristo salva. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 26. Mateus 26. E eu quero destacar os versículos 39, 42 e 44. Diz a Bíblia que Jesus estava lá no Getsêmani, e Ele estava sofrendo agora uma agonia terrível. Há quem diga que Jesus temeu a morte. Eu não posso crer, eu não posso acreditar na teologia, nos teólogos que dizem que Jesus temeu a morte, porque Ele sabia que a morte não seria páreo para Ele. Ele sabia que Ele venceria a morte, então Ele não temeu a morte. Eu vou dizer para você por que Jesus estava aflito. Jesus não teve depressão, porque Deus não sabe o que é isso. Deus não sabe o que é depressão. Irmão,
Você fala, irmão, você está falando heresia. Um dia Deus se entristeceu. Está lá em Gênesis capítulo de número 6. Quando Deus decidiu destruir a humanidade com água, com dilúvio. Mas a Bíblia não diz que ele teve depressão. A Bíblia diz que ele ficou triste. Entre ficar triste e ter depressão é uma coisa totalmente diferente. E agora Jesus, ele está ali no Getsêmani. E a minha Bíblia diz, e a sua Bíblia diz, que ele por 3 vezes ele fez esta oração: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas quando ele olhou para mim e para você, ele disse: Pai, eu preciso morrer pela Rosa, eu preciso morrer pela Fabiana, eu preciso morrer pelo Pedro. Então que seja feita a tua vontade. Jesus decidiu morrer porque ele sabia que precisava resgatar a humanidade para Deus. E agora, quando prendem Jesus, prendem ele com paus, espadas e porretes. Tente imaginar as cenas que eu vou descrever nesta noite. Chutaram ele, cuspiram no rosto dele, bateram nele, e todo este sofrimento não era para ele, este sofrimento era para mim e para você. Mas por amor a nós, ele assumiu o nosso lugar. E quando ele estava indo para o Gólgota, queridos, diz a palavra de Deus que foram chicotadas. Um dia, em uma viagem de ônibus, do Pará para o Amazonas, eu saía de Santarém para Itaituba, no estado do Pará, e Jesus se apresenta para mim dentro do ônibus. A minha poltrona estava vazia, e alguém senta do meu lado e mandou que eu tocasse nos seus braços. E quando eu comecei a tocar nos seus braços, eu vi marcas de surras, marcas de alguém que tinha levado uma grande surra. Sabe o que ele disse para mim? Você ainda não sabe quem eu sou? Eu sou Jesus, aquele que morreu por você, aquele que te escolheu para ganhar almas, aquele que te escolheu para pregar a palavra de Deus. Esse mesmo Jesus escolheu você. Esse mesmo Jesus te amou lá na cruz do Calvário. Cante comigo assim, ó. Já nem sei quantas vezes errei. Oh, fique de pé. É porque não sabia que você sofria por me ver assim. Cante comigo. Já nem sei errei, oh, mas jamais da cruz, porque pois foi nela que um dia você morreu por mim, Jesus. Pode sentar e aplauda o Espírito Santo de Deus nessa noite. Quando Jesus estava indo para o Gólgota, eu imagino Jesus olhando para um lado e para o outro. Lá em Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11, a Bíblia diz que 10 homens leprosos se aproximaram de Jesus e o pediram que o curassem. Jesus curou todos 10, mas o que me chama a atenção é que apenas um voltou para agradecê-lo, e agora o que voltou era estrangeiro, não era judeu. Então eu quero dizer para você, você que veio aqui nesta noite, você que ainda não aceitou Jesus, você que está desviado, foi para você mesmo que ele morreu, foi por você mesmo que ele morreu, foi por você que ele me trouxe aqui nesta noite. E Jesus olhando para aqueles homens, os 9, e talvez os 9 dizendo assim: mata ele, crucifica ele, nós não queremos saber dele, crucifica ele, solta Barrabás. A Bíblia diz que o mundo amou mais as trevas do que a luz, mas hoje é noite de você amar Jesus. Hoje é noite de você reconhecer o sacrifício que ele fez por você na cruz do Calvário.
E quando ele chega lá na cruz do Calvário, ele é exposto à sua nudez. A Bíblia diz que ele foi crucificado, rasgaram suas roupas, a sua túnica foi repartida entre os soldados. E quando ele estava lá na cruz, sabe o que aconteceu? Transpassaram ele com a lança para saber se ele estava morto, e saiu sangue e água. E agora ofereceram para o nosso mestre a mirra. E sabe por que a mirra? Porque a mirra misturada com o vinho, ela tem o poder de cicatrizar, ela tem o poder de tirar as dores. É como se Satanás estivesse dizendo para Jesus: toma aí a mirra para te aguentar o sofrimento. Mas ele recusou, ele não quis, porque ele sabia que ele precisava tomar sobre ele as minhas e as suas dores, os nossos pecados, para que o sacrifício fosse completo. Mas sabe o que me chama a atenção? É que ele fez por você o que nem eu e nenhum de nós aqui faria. Ele morreu pelos seus inimigos. Ele morreu até mesmo pelo carrasco que o chicoteava. E antes que ele morresse, ele fez algo que, se ele não fizesse, anularia o sacrifício. Sabe o que ele disse? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Lembram do Getsêmani? Que Jesus suou gota de sangue? Não foi por causa da morte, mas é porque ele sabia que por alguns momentos ele seria separado do Espírito Santo e também do Pai. Eles nunca haviam sido separados. E agora Jesus olha e não vê mais o Pai. Ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Por causa de mim e de você, o Filho foi separado do Pai. Eu sei o que é ser separado dos filhos, irmãos. Eu sei, talvez você não sabe, mas eu sei. Há um ano que eu não consigo ver os meus filhos. Há um ano que eu não consigo abraçar os meus filhos, porque eu não tenho condições de ir até lá. Uma passagem de avião para lá é R$1.000 e poucos. Para eu ir e voltar é quase 3.000. E de ônibus até Belém, se eu sair de São Paulo até Belém, são quase 48 horas de viagem. Se eu for de ônibus até Belém eu tenho que pegar um barco, e de barco até Itaituba dá mais ou menos 3 dias de viagem. Eu sei a dor que é viver separado dos filhos. Eu sei o que significa isso. Nessa noite eu queria convidar você a refletir sobre isso. Jesus morreu, ele assumiu o meu e o seu lugar por amor a você, por amor a mim. Agora eu quero te convidar para você refletir sobre algo muito importante: a realidade do inferno. O inferno existe? Abre a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 12. Antes de você ler, fique de pé um minuto. Fique de pé um minuto, por favor. Todos de pé. Todos de pé nesta noite. Todos de pé nessa noite. Queridos, eu queria que você repetisse comigo mais uma vez. Hoje é noite de você fazer isso, não apenas da boca para fora. Repita comigo assim, ó: já nem sei quantas vezes errei, mas jamais esqueci. Por quê, irmãos? Pois foi nela que um dia você morreu por mim, Jesus. Diga para o seu irmão: meu irmão. Diga: meu irmão, hoje é noite de reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se você, meu irmão, ainda não se arrependeu, saiba que hoje é noite de arrependimento. Sente, fique à vontade. Irmão, o inferno existe? Será que o inferno existe? Aonde é o inferno? Alguém sabe me dizer? O inferno é embaixo da terra. Mas há quem diga que o inferno é aqui na terra. Há quem diga que aqui é o inferno. Meu irmão, se o inferno fosse aqui, eu não queria ir embora dele nunca.
O inferno? Aonde eu posso tomar uma água de coco geladinha, uma Coca-Cola gelada. Quem diga que a Coca-Cola é do diabo, meu irmão, o diabo não tem nem a chave da casa dele, porque quando Jesus morreu, ele desceu e foi ao inferno e tomou a chave do inferno e da morte. O diabo não tem nada, meu irmão. Só que o homem, infelizmente, é quem dá ousadia para ele. Mateus capítulo 12, versículo 39 ao 40, eu não vou ler não, só vou citar, tá bom, queridos? Os fariseus estavam com Jesus e eles pediram para Jesus um sinal. Eles queriam que Jesus fizesse um milagre para eles saberem se Jesus de fato era o Filho de Deus. Sabe o que Jesus disse? Nenhum sinal lhe será dado, a não ser o do profeta Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe, assim também o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus, quando morreu, ele foi ao inferno pregar para os espíritos que estavam em prisão. Me prova isso, pregador. Está escrito em 1 Pedro capítulo 3, versículo 19 em diante. Está lá escrito. Mas se você morrer hoje sem Jesus, o inferno é o endereço certo. E sabe quando é que ele vai lá? Nunca mais. Nunca mais. Então hoje é noite de arrependimento. O inferno não é na sepultura. O inferno vai muito além da sepultura. Há um hino que diz que até a sepultura o ser humano tem companhia. E é mesmo. Até o cemitério a gente tem companhia. O negócio é de lá para frente. Queridos, no livro de Provérbios capítulo 15, versículo 24, marque na sua Bíblia. Sabe o que está escrito lá? Para o sábio o caminho que leva para o céu é para cima. Mas para o tolo, o caminho que leva para o inferno é para baixo. O inferno é embaixo da terra, queridos. Os cientistas dizem que quando um vulcão entra em erupção, eles dizem que o inferno veio para a terra. Quem enxerga já viu um vulcão entrar em erupção e é terrível. Sabe do que eu estou falando? O inferno existe, mas Jesus morreu para você não ir para lá. Números, capítulo 16. Nós vamos ver alguns homens que foram engolidos ainda vivos para o inferno. Está em Números, capítulo 16, você pode ler que você vai encontrar. Queridos, e o que tem lá no inferno e quem vai para o inferno? Agora que o bicho vai pegar. Abre a tua Bíblia comigo e marca, eu não vou poder ler tudo porque eu preciso concluir a mensagem. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 8 e 9. O apóstolo Paulo diz: quem é que vai para o inferno? São aqueles que rejeitaram o evangelho do Senhor Jesus e não obedeceram ao Senhor Jesus. Eles sofrerão entre labaredas de fogo. Lá no inferno tem fogo eterno, mas Jesus morreu para você não ir para lá. Entenda isso, pelo amor de Deus. Ah, mas eu não me arrependo do que eu fiz. Então infelizmente você não vai poder ir para o céu. Eu conheço a história de um homem. Ele era assassino. E quando ele lembrava dos assassinatos que ele cometia, ele matou um homem, quebrou o pescoço desse homem. E ele lembra que quando o homem pulava igual, sabe aquelas galinhas que as pessoas matam, cortando, quebrando o pescoço. E ele lembrou que o homem que ele matou ficava pulando igual a uma galinha com o pescoço quebrado. E o irmão disse para ele: se você não se arrepender disso, o inferno é seu endereço. O cristão que não se arrepende não pode ir para o céu. Veja em Marcos capítulo 9, versículo 43 ao 48. Eu não vou ler não, só marque na sua Bíblia. Marcos capítulo 9, versículo 43 ao 48. Jesus disse: se a tua mão te faz pecar, corta, lança fora. É melhor entrar no céu com uma só mão do que entrar com as duas no inferno, aonde o fogo não se apaga e o verme não morre. O inferno existe, é lugar terrível, mas Jesus morreu para você não ir para lá. Jesus está dizendo: se tua mão faz você roubar, converte ela. Se o teu olho faz você desejar o que você não pode, converte ele. Se o teu pé te leva para a perdição, converte ele.
Isaías capítulo 66, versículo 24, marque na sua Bíblia. Isaías 66, 24. Sabe o que está escrito lá? Sairão e verão os corpos daqueles que prevaricaram contra mim, onde o seu fogo não morre, onde o seu fogo não se apaga e o seu verme não morre. Imagine o ser humano sendo queimado com fogo, comido por verme, mesmo assim não morre. Ele grita, ele chora. A Bíblia diz que lá no inferno há choro e ranger de dentes. Mas Jesus morreu para você não ir para lá. Entenda isso, pelo amor de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículos 10 e 11. Marque na sua Bíblia. Marque aí na sua Bíblia. Sabe o que está escrito lá? E beberão do vinho da ira de Deus, deitados sem qualquer mistura, e serão atormentados no fogo e no enxofre, diante dos santos anjos e do Cordeiro de Deus. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não terão descanso nem de dia e nem de noite os que adorarem a besta e receberem o sinal do seu nome. Isso é muito sério. E para ir para o céu não basta ser religioso, queridos. Mas eu descobri um momento de alívio para quem está no inferno. Vou provar para você agora. Abra em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante. Eu não vou ler não, tá bom? Apocalipse 20, do 11 ao 15. O apóstolo João diz que ele viu um grande trono branco, e ele viu Jesus assentado nesse trono. E ele viu mortos grandes e pequenos sendo julgados. Ele viu o inferno entregando seus mortos, o mar entregando seus mortos, a morte entregando seus mortos. O único momento de alívio para quem está no inferno será no dia do juízo final. Mas depois do julgamento, o inferno será jogado dentro do lago de fogo e não sairá de lá nunca mais. Mas Jesus morreu para você não ir para lá. Você precisa ter o seu nome escrito no livro da vida. João disse no versículo 15 do capítulo 20 de Apocalipse: naquele dia que não foi encontrado com o seu nome escrito no livro da vida, a parte que lhe cabe será no lago de fogo. Jesus morreu para você não ir para lá. Existem religiosos que não sabem nem o que é o livro da vida. Religião não é garantia de você ir para o céu. Você pensa que você vir para o culto com a Bíblia debaixo do braço todos os domingos ou todas as quartas é garantia de você ir para o céu? Não é não, queridos. Você tem que fazer o que está escrito na palavra de Deus. Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar os teus caminhos e serás bem sucedido. Você precisa conhecer a palavra de Deus para você não ir para o inferno. Não vai pela cabeça dos outros não, pelo amor de Deus. Conhece a palavra de Deus. Oséias 4:6 diz: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Escute o que eu vou dizer que é muito sério. Tem gente que diz assim: eu nasci nessa e nessa eu vou morrer. Eu falei para o pastor Alan que muitos religiosos precisam conhecer a história. Muitas pessoas têm coragem de dizer que nasceram numa determinada igreja, que eu não vou dizer o nome aqui. Essa palavra vai para a internet, mas para quem conhece, para quem sabe, vai saber muito bem a quem eu estou me dirigindo. Uma igreja que matou pessoas que pregavam a palavra de Deus, queimaram na fogueira, como Jerônimo. Pessoas que mataram pregador do evangelho, como mataram John Luz. E as pessoas ainda têm coragem de dizer que nasceram nessa religião e nelas elas vão morrer. Uma religião que ensina as pessoas a adorar a imagem de esculturas, que a Bíblia diz que é pecado, e me prova que é pecado. Eu vou provar para você. Salmo 115, a Bíblia diz que as imagens de esculturas têm pé e não caminham, têm mão e não apalpam, nariz e não cheira, ouvidos e não ouvem, boca e não fala, olhos e não veem, da sua garganta não sai som algum. Semelhante tornam-se aqueles que a fazem, aqueles que adoram. Como é que eu posso fazer parte de uma religião aonde ela pratica o que Deus abomina? Isso é sério, irmãos.
Eu sei que eu posso ser perseguido, eu sei que eu posso ser processado, eu sei que eu posso até ser preso, mas não tem problema não. Se eu tiver de ser preso por causa de Cristo, que eu seja. Se eu tiver de morrer, que eu morra. Mas eu preciso pregar a verdade. O próprio Deus diz em Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 4: não farás para ti imagem de escultura, nem o que tem no céu, nem na terra, e nem embaixo das águas. Mas a religião diz para você que a Aparecida salva, Conceição salva, Francisco salva. Salva não, querido. O que salva é Jesus. João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 8:32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36 do capítulo 8 de João: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É só Jesus que salva, meu irmão. É só Jesus que salva. Queridos, a Bíblia diz em Isaías capítulo 42, versículo 9, marca aí: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, e não permito que as imagens de esculturas recebam um louvor que somente eu mereço. Outra tradução diz: eu não divido a minha glória com ninguém. Isaías 45, versículos 20 e 21: venham e ajuntem-se todos os povos que escaparam com vida. Não sabem, e apresentem-se no tribunal. Não sabem nada as pessoas que oram a deuses que não podem salvá-las, pessoas que fazem procissões carregando suas imagens de madeira. E o versículo 21 diz: eu sou o único Deus, o Deus que salva o seu povo. A Aparecida não salva, quem salva é Jesus. A Aparecida não é senhora do Brasil coisa nenhuma. Jesus é o Senhor da nação brasileira. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Declare isso, declare isso, declare que Jesus é o Senhor da nação brasileira. O mundo está propagando o espírito olímpico. Que espírito olímpico coisa nenhuma, meu irmão. Sabem quem que homenageia as Olimpíadas? A um Deus chamado Zeus. Ali não tem glória nenhuma para Deus. Ali ninguém nem fala no nome de Jesus. Ninguém fala em Deus. Só se fala do espírito olímpico. Queridos, isso é muito sério. Isso é sério demais. Nós precisamos pregar a verdade. Religiosidade não é garantia de ir para o céu, não. Eu fico pensando: ai dos religiosos que pregam a palavra de Deus errada. E agora escute: ai dos falsos pastores, ai dos pais de santos, ai dos espíritas, ai do Papa, ai dos padres. Tiago capítulo 3, versículos 1 e 2: caros irmãos, não queiram todos ser mestres. Saibam que nós, os mestres que ensinamos, teremos um julgamento mais rigoroso. Quem prega a palavra de Deus da forma errada, Apocalipse disse: ai daquele que tirar ou acrescentar, ai daquele que prega a palavra de Deus de forma errada, porque vai prestar conta diante de Deus. Pastores que estão enganando o povo, só prega prosperidade, ensinando o povo a negociar com Deus. Coitado deles, vão prestar conta diante de Deus também. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 10. Irmãos, vocês estão prontos para me visitar na cadeia? Vocês estão prontos para levar comida para mim lá na cadeia? Vocês estão prontos para ajudar a pagar advogado para me tirar da cadeia? Porque eu estou pronto para ser preso. Eu não quero me acovardar. Não é tempo de se acovardar, é tempo de se levantar, é tempo de dizer para o mundo que só Jesus salva. É tempo, irmãos. É tempo. Atos capítulo 10. A Bíblia diz a história de um homem chamado Cornélio. Esse homem religioso, um homem rico que dava esmola aos pobres, fazia oração, mas não tinha Jesus.
Quantas pessoas por aí tem, irmão, dando dinheiro para os pobres? Quantos traficantes tem até dando dinheiro para os pobres, mas não tem Jesus? E um dia um anjo chegou com esse homem religioso e disse para ele: Cornélio, as tuas orações, as tuas esmolas subiram ao trono de Deus, e ele não se esqueceu de você. Manda chamar Simão Pedro, que está na casa de Simão Curtidor, na cidade de Jope, na beira-mar. Ele vai te dizer o que tu deves fazer. Hoje à noite eu vim aqui dizer que você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, para você não ir para o inferno. Um dia eu estava falando dessa palavra num velório, e um pastor me repreendeu, dizendo que eu estava metendo medo no povo, que o povo precisava ir a Jesus não por medo, mas por amor. Ora, se o povo não sabe como é o inferno, como é que ele não vai temer aquilo que ele não conhece? Queridos, se você ler os capítulos 10 e 11 de Atos, você vai ver que quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio e toda a sua casa aceitaram a Jesus e foram batizados. Queridos, mas é uma mentira. A religião diz que você tem que ser batizado quando você é pequenininho. Abre a tua Bíblia, pelo amor de Deus, no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 22, está escrito: quando Jesus era pequeno, ele foi apresentado no templo. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 11, Jesus procura João Batista para ser batizado. E quando Jesus procura João Batista, ele já era adulto. A religião diz que tem que batizar a criança. Do que uma criança de 1 ano ou de 6 meses, do que ela vai se arrepender, pelo amor de Deus? Escuta o que diz a Bíblia, Marcos 16:15, abre aí. Diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. A religião diz que primeiro tem que ser batizado, e Jesus disse que primeiro tem que crer para depois ser batizado. E as pessoas ainda têm coragem de dizer que nasceram nessa religião e vão morrer nela. Uma religião que está fazendo tudo o contrário do que a palavra de Deus diz. Tudo o contrário. Isso é muito sério, queridos. Sabe, as pessoas precisam ter o nome escrito no livro da vida, mas a religião diz que isso é papo de crente, isso é lavagem cerebral, isso é coisa de fanático. É não, meu irmão. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Olha o que está escrito lá. Mateus 10, 32 e 33. Olha o que Jesus disse: todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. E aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e no teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação, e com o coração se crê para a justiça. Não é papo de crente não, irmão, é papo da Bíblia, é a palavra de Deus que diz. Se você não quer ir para o inferno, confesse Jesus. Se você não quer ir para o inferno, aceite Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Essa é a palavra de Deus que eu vim trazer para você nessa noite. O inferno é tão terrível, irmãos, que nem os demônios querem ir para lá. Vou provar para você agora. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 26. Jesus foi libertar um homem endemoniado, e quando Jesus chega lá, ele pergunta: qual é o teu nome? Ele disse: Legião, porque eram muitos demônios. E eles disseram: não nos mande para o abismo antes do tempo. Abismo quer dizer inferno. Por ali pastavam porcos, e eles pediram para Jesus que deixasse ele entrar nos porcos. Jesus os deixou, eles entraram nos porcos, aquele homem foi liberto, e os porcos entraram no mar e se precipitaram e morreram. Aonde Satanás está, a destruição. A Bíblia diz em João 10:10, o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É esta vida que eu vim apresentar para você nesta noite. Eu vim apresentar esse Jesus para você nessa noite. Lucas capítulo 16, versículo 19. Já vou encerrar a mensagem. Eu quero que você fique de pé. Fica de pé, por favor. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19.
Olha o que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz a história de dois homens. Um homem pobre chamado Lázaro, que não tinha nada, era levado todos os dias para comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Queridos, não se engane com a teoria da prosperidade, pelo amor de Deus. Não se encante com isso. Escute o que aconteceu. Às vezes você pensa, ou alguém diz para você que Jesus morreu para te dar um carro novo, para te dar uma casa, para te dar muito dinheiro. Eu vi uma propaganda hoje no rádio dizendo para a pessoa fazer a campanha que dentro de uma semana ela seria milionária. Jesus não morreu para fazer ninguém milionário não, meu irmão. Jesus morreu para fazer você salvo. Jesus morreu para te salvar. Não tenha inveja de quem tem dinheiro. Não tenha inveja de quem anda com ouro na orelha, que anda com ouro no braço, no pescoço, porque lá no céu você vai pisar em rua de ouro. Assim diz a palavra de Deus. Os dois morreram, queridos. Escute o que aconteceu. Lázaro olhou e viu Abraão. Aliás, desculpa, o rico olhou e viu Abraão com Lázaro. Disse: pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do dedo. Olha para mim aqui, ó. Olha esse copo com água aqui. Ele falou, ele queria que Lázaro fizesse isso aqui, ó. Permita que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua, ó. Só isso. O sofrimento lá é tão terrível. Ele disse: eu estou sofrendo nesse fogo. Abraão disse: não dá. Os que quiserem passar daqui para aí não podem. Os que quiserem passar daí para cá também não. O inferno existe, é lugar de fogo eterno, mas Jesus morreu para você não ir para lá. Entenda isso, pelo amor de Deus. Aí ele disse assim: nesse caso, pai Abraão, permita que Lázaro vá à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para cá, para esse lugar de sofrimento eterno. Abraão disse: não, eles têm Moisés e os profetas. Hoje você tem a mim, você tem a Bíblia, a palavra de Deus, para dizer para você que o inferno existe e não adianta depois de morto acreditar. Você tem que acreditar, é hoje, é agora. É agora que você tem que acreditar. É agora que você tem que acreditar. A palavra de Deus já foi pregada. A palavra de Deus foi pregada. Fique de pé. Continue de pé. Querido Espírito Santo, não há mais nada que eu possa fazer hoje aqui. Não há mais nada, Senhor. Tudo que eu tinha de fazer aqui eu já preguei. Já falei da tua palavra. Escute, queridos. A palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 7 que o dia da morte é mais importante do que o dia do nascimento. E eu te explico por quê. Quando você nasceu, diz a Bíblia em Jó capítulo 14 versículo 5, diz assim: tu, ó Senhor, já marcastes quantos dias, quantos meses e dias cada ser humano vai viver. Isso está resolvido e ninguém pode mudar. Jó disse que Deus, quando nós nascemos, Ele determinou quanto tempo nós íamos viver aqui na terra. E aqui na terra é uma vida passageira. Diz a Bíblia no livro de Jó capítulo 14 versículo 1. Olha o que está escrito lá: todos nós somos fracos desde o nascimento. A nossa vida é curta e agitada. O versículo 2 diz: o ser humano é como uma flor que murcha. É como uma flor que se abre e logo murcha, como uma sombra que passa e desaparece. Capítulo 4 versículo 20 de Jó, capítulo 4 versículo 20 diz assim: de manhã podemos estar vivos, mas de tarde morremos para sempre e ninguém se importa. O versículo 21 diz: a nossa vida se acaba como cai uma barraca. Morremos sem termos alcançado a sabedoria. Capítulo 14 versículo 12 de Jó diz assim: enquanto o céu existir, todos nós vamos morrer. Todos dormiremos o sono da morte, para nunca mais se levantar. E se você dormir esse sono hoje, para onde você vai? Mateus 24:12, Jesus diz: nos últimos dias a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Você mora no estado
onde a qualquer momento você pode receber uma bala perdida na sua cabeça, dentro de casa, na rua, ou até mesmo aqui dentro da igreja. Você não sabe se você vai chegar em casa vivo hoje. Você não sabe se você vai dormir e acordar amanhã. Você não sabe. O futuro não te pertence. Jesus me trouxe aqui para te alertar acerca disso. E se hoje for o último culto que você assiste, e se você rejeitar essa oportunidade, você não vai poder culpar a Deus. Porque Deus vai dizer para você: eu trouxe um homem de muito longe. Ele nem visão tinha, eu peguei ele pela mão. E eu trouxe ele até onde você estava, para dizer para você que eu morri por você. E você não acreditou. Agora não adianta mais. Depois de morto não adianta mais. O inferno não foi feito para mim nem para você. Mateus 25:41, Jesus dirá para aqueles que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi feito para você. Você só vai para lá se você quiser. E hoje Jesus me trouxe aqui para te alertar acerca disso. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Peça para Jesus escrever seu nome no livro da vida. Venha Jesus nessa noite, vem. Enquanto as pessoas vêm, eu quero que a igreja as receba com uma salva de palmas. Venha Jesus nessa noite, sai do seu lugar. Você que está desviado, você que não está bem com Deus, você que ainda não se arrependeu do seu pecado, venha Jesus nessa noite, confessa a Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, vem. Escute, lá no Pará tem um garimpo chamado Cripurizão. Um dia Deus levou um pregador na casa do seu João. Falou: seu João, eu vim aqui porque Jesus quer escrever o seu nome no livro da vida. Ele disse: não, irmão, esse papo de crente agora não. Talvez daqui a um ano eu vou ser um crente. Poucas horas depois, seu João estava caçando ouro dentro de um buraco. O buraco fechou com ele e ele morreu. Deus sabia que ele morreria naquele dia. Deu para ele a última oportunidade. O que ele fez? Ele jogou fora. Você vai jogar fora a sua oportunidade hoje? Pode ser a última. E se for a última, você não pode culpar a Deus. Eu quero convidar você nessa noite. Venha Jesus nessa noite, vem. Venha Jesus nessa noite. Se você conhece alguém, queridos, que ainda não aceitou Jesus, convida essa pessoa. E se ela quiser vir, pega ela pela mão e venha com ela aqui na frente. Venha Jesus nessa noite, vem. Venha Jesus nessa noite, vem. Venha Jesus nessa noite, vem, sai do seu lugar. Não te envergonha. Não tenha vergonha disso. Tenha vergonha de ouvir Jesus dizer: apartai-vos de mim, malditos. Aonde você estiver, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, você que vai assistir essa pregação pela internet, dobre os seus joelhos aonde você está. Se você não pode dobrar os seus joelhos, confesse Jesus nesta hora comigo. Confesse a Jesus como Senhor e Salvador nessa noite. Venha Jesus, vem, querido, vem. Venha Jesus, você que não está bem com Jesus, venha reconciliar-se com Ele nesta noite. Venha Jesus nessa noite. Venha Jesus. Jesus está aqui nessa noite. Espírito Santo, convence nessa noite. Espírito Santo, toca nos corações nessa noite. Espírito Santo, convence pessoas aqui nesta noite para confessar Jesus como Senhor e Salvador. Eu não sou de insistir, mas eu vou te dar mais uma oportunidade. Eu vou te dar mais uma oportunidade. Enquanto eu cantar, você vai vir aqui na frente. Enquanto eu estiver cantando, você vai vir aqui na frente. Deus enviou seu Filho amado. Canta, igreja. Para me salvar e perdoar. Canta, igreja, canta. Canta, igreja. Venha Jesus nessa noite. Você que está aqui nesta noite, que ainda não pediu para Jesus escrever seu nome no livro da vida, venha Jesus nessa noite, saia do seu lugar. Deixa o Espírito Santo te conduzir até aqui na frente. Deixa Jesus pegar na tua mão. Vem aqui, vem fazer uma aliança com Jesus nessa noite. O amanhã não te pertence. Venha Jesus nessa noite, venha Jesus nessa noite. Porque Ele vive,
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora, chegar a hora em que a morte, esse dia vai chegar, e pode ser hoje pode ser o último culto da sua vida, hoje pode ser o último dia em que você veio a esta igreja. É noite de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Venha Jesus nessa noite. Glória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Canta, igreja, canta, igreja, canta. Aleluia. Oh Espírito Santo, Tu estás aqui, eu posso crer no amanhã, porque um dia o Senhor me convenceu do pecado, da justiça e do juízo final. Nesta noite, Espírito Santo, eu te peço, convence vidas nesta noite, Espírito Santo. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Confesse Jesus comigo nessa noite. Você que está assistindo pela internet, você que está em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do Brasil, você que está aqui nessa noite, coloque a sua mão no seu coração e repita comigo nessa noite: Senhor Jesus, nesta noite eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço, Jesus, que sou pecador e que preciso do seu perdão e da sua misericórdia. Senhor Jesus, eu te recebo e te aceito como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve, Jesus, por favor, o meu nome no livro da vida e faça morada para todo sempre no meu coração. Me ensina, Jesus, a ser fiel ao Senhor até que o Senhor volte para me buscar, ou até que eu morra. Dê uma salva de palmas ao Espírito Santo de Deus. Aplaude o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero perguntar para alguém aqui nessa noite. Você não veio aqui na frente, mas você levantou a sua mão e você repetiu essa oração. Você ainda não tinha aceitado Jesus? Ou você estava desviado e repetiu essa oração aqui nessa noite? Levante a sua mão, por favor. Levante sua mão. E alguém me diz se tem alguém? Tem alguém que levantou a mão? Não tem? Que pena. Que pena. Eu espero que todos aqui sejam crentes. Espero que todos sejam salvos. Oi. Ah, tem mais de 20 pessoas? Me perdoa, irmão. É porque eu estou sem óculos. Queridos, que coisa linda isso. Que coisa maravilhosa isso.
Você que aceitou Jesus pela internet, eu vou deixar o número do meu telefone. Você vai me ligar, porque eu tenho um alvo de ganhar 100 milhões de almas para Jesus. 100 milhões de almas para Jesus. Esse DVD vai percorrer o Brasil inteiro. E eu queria que você orasse por mim a partir de hoje. Eu vou precisar de ajuda financeira para mandar fazer os DVDs, mandar reproduzir as capas. Eu não prego para ganhar dinheiro, eu prego para ganhar almas. E se alguém quiser me ajudar nesse projeto, pegar o número da minha conta depois, se você quiser me ajudar nesse projeto, por favor, me ajude, porque eu quero ganhar 100 milhões de almas para Jesus. Pastor Alan, vem cá. Eu preciso entregar o microfone para você, e eu preciso te dar um abraço. Eu não sei quantos dias mais eu vou ficar aqui. Eu quero agradecer ao pastor Alan. Eu quero agradecer a irmã Rosa, a pastora Fabiana, que mandou um escondidinho de queijo com aipim para mim. Que delícia, irmãos. Meu Deus. Pastor Sandro, você é presente de Deus na minha vida. Irmão Júlio, irmão André, todos. Me perdoe se eu não falar o nome de todos aqui, não dá para lembrar todo mundo. Eu quero agradecer a Igreja Bíblica Cristã, que a partir de hoje será a minha família também. Eu quero que os irmãos orem por mim, conforme eu contei no meu testemunho e contei na quarta-feira. Eu não tenho uma casa para morar. Estou pretendendo alugar uma casa, um apartamento, mas não tenho condições para isso ainda. Que os irmãos me coloquem embaixo da sua oração, para que o Senhor cuide e continue cuidando de mim, e que Ele me ajude a realizar o sonho de ganhar 100 milhões de almas para Jesus. 100 milhões de almas para Jesus. Que Deus abençoe a todos, e até uma outra oportunidade, se assim Deus nos permitir. Fiquem com Deus, e a paz do Senhor a todos.